Olá! Hoje vamos mergulhar num material fascinante sobre baropatias, que são aquelas condições médicas causadas por mudanças na pressão. Isso. E as fontes que a gente tem aqui são bem diretas, de medicina legal, então o foco é ótimo para quem precisa, sabe, entender esses conceitos de forma clara para uma prova ou concurso. Exatamente. Nosso objetivo aqui é ir além da decoreba. Vamos, desconstruir os mecanismos, né? Tanto de altitude quanto de mergulho, e focar naqueles pontos que sempre geram confusão. Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para começar bem rápido, qual é a definição essencial de baropatias? Olha, em poucas palavras, baropatias são todas as alterações e, os danos à saúde que o corpo humano sofre quando ele é exposto a variações de pressão atmosférica. Seja para mais ou para menos. Isso, para mais, para menos ou mudanças muito bruscas. Ok, um termo que sempre aparece junto é barotrauma. Como ele se encaixa nisso? O barotrauma é, digamos, a manifestação mais mecânica disso tudo. O mecanismo dele é a incapacidade do corpo de igualar a pressão do ambiente com a pressão das nossas cavidades de ar. Tipo o ouvido, seios da face. Exato. Ouvidos, seios da face, pulmões, até o intestino. Qualquer lugar que tenha ar dentro. Ah, então é aquela sensação clássica no ouvido quando o avião decola ou pousa, só que, numa escala muito mais grave. É exatamente esse o princípio. Essa sensação leve já é seu corpo lutando para equalizar. O barotrauma acontece quando essa luta falha. Entendi. Os exemplos clássicos são os aviadores, né? Expostos à hipopressão, a baixa pressão. E os mergulhadores? E os mergulhadores expostos à hiperpressão, à alta pressão. Nos dois casos, se a equalização não rola, o tecido pode ser lesionado de verdade. E se a gente precisasse de uma palavra-chave para memorizar, qual seria? A palavra-chave, sem dúvida, é desequilíbrio de pressão. O barotrauma é a consequência direta dessa diferença de pressão que o corpo não conseguiu compensar. Um problema puramente mecânico, então. Puramente mecânico. Certo. Agora vamos para outro conceito que sempre aparece, principalmente ligado ao mergulho. A doença descompressiva, que tem aquele apelido, mal dos caixões. Sim, um nome bem sombrio, né? E ele vem da história dos trabalhadores que construíam pontes no século XIX dentro de umas estruturas pressurizadas. E eles passavam mal quando voltavam. Exato, sofriam dores horríveis, paralisia, e ninguém sabia por quê. Daí o nome. E hoje a gente sabe qual é o gás que causa o problema, né? Sim, hoje sabemos. O principal responsável é o nitrogênio. No ar que a gente respira, ele é quase 80%. Mas em condições normais, ele é inerte. Entra e sai sem fazer nada. Isso. O problema começa sob alta pressão, como lá no fundo do mar. E o que a alta pressão faz com ele? Ela força o nitrogênio a se dissolver. Ele sai do estado gasoso e entra em maior quantidade no nosso sangue e nos tecidos, principalmente nos tecidos gordurosos. O corpo fica saturado de nitrogênio. Fica saturado e o problema não é estar lá embaixo, o problema é a volta. A descompressão. A descompressão. O perigo mora na subida. Se um mergulhador sobe rápido demais, a pressão externa cai bruscamente. E aquele nitrogênio que estava dissolvido não tem tempo de sair pela respiração. Ele, forma bolhas direto dentro do sangue e dos tecidos. É como abrir uma garrafa de refrigerante de uma vez. Analogia perfeita. Exatamente isso. Com a garrafa fechada, sob pressão, o gás está ali, dissolvido. Você abre rápido, a pressão cai e ele forma aquela espuma toda. E a subida lenta seria abrir a garrafa devagarinho. Perfeito, dando tempo para o gás sair de forma controlada, sem formar essas bolhas, que são na verdade uma embolia gasosa. E essas bolhas bloqueiam o fluxo sanguíneo. Bloqueio. E dependendo de onde elas se formam, os sintomas vão de dor na junta até paralisia ou à morte. Mas espere um pouco. As fontes também falam de outra coisa. A embolia gasosa arterial, também chamada de traumática. Então, existem dois tipos de embolia por bolhas no mergulho. Exato. E essa é uma das distinções mais importantes e que mais confunde. A origem do gás é completamente diferente. Ok, vamos lá. Na doença descompressiva, que a gente acabou de ver, a bolha vem do nitrogênio que estava dissolvido. É um processo físico-químico. Certo. O refrigerante. Isso. Já a embolia gasosa arterial, ela é um evento mecânico, um trauma. Um trauma físico. Como assim? Pensa na lei de Boyle.
Na subida do mergulho, o ar dentro dos pulmões se expande. Se o mergulhador, por pânico, prende a respiração. O pulmão infla demais. Infla demais e os alvéolos podem se romper. E o ar vaza. Vaza direto para a corrente sanguínea. Direto para a corrente sanguínea. A bolha não vem de um gás que estava dissolvido. Ela é ar do pulmão que foi injetado à força na circulação por uma ruptura. Nossa, entendi. Uma é química, a outra é mecânica. Isso muda tudo. A urgência deve ser completamente diferente. Totalmente. A embolia gasosa arterial é uma emergência médica absoluta. A bolha pode ir para o cérebro em segundos. A doença descompressiva também é grave, mas os sintomas podem levar mais tempo para aparecer. Ok, isso ficou muito claro. Então, o perigo no mergulho é a pressão aumentando e depois diminuindo rápido. O que me leva a pensar, e o oposto? E quando a gente vai para um lugar de pressão permanentemente baixa, como uma montanha? Aí o problema se inverte completamente. Na altitude, a questão não é um gás dissolvido, mas a falta de um gás essencial, o oxigênio. E a partir de que altitude o risco começa? O risco começa a ser comum acima de 2.500 metros. E o curioso é que o ar não tem menos porcentagem de oxigênio. A composição é a mesma. O ar fica rarefeito, né? Exato, o que diminui a pressão total e, com ela, a pressão parcial do oxigênio. Fica mais difícil para o corpo capturar esse oxigênio. E como o corpo reage a essa falta de combustível? A reação inicial de um organismo que não está aclimatizado é o que a gente chama de mal agudo nas montanhas. Com menos oxigênio entrando, o corpo entra em hipóxia. E os sintomas são aqueles clássicos de filme, dor de cabeça, enjoo. Exatamente, dor de cabeça forte, náusea, fadiga extrema. O corpo, desesperado, tenta compensar respirando mais rápido. Só que isso tem uma consequência. A pessoa elimina gás carbônico demais, o que leva a uma condição chamada hipocaponia, e isso altera o pH do sangue. E a dor de cabeça, por que ela é tão forte? Acredita-se que a hipóxia cause uma dilatação dos vasos do cérebro. É uma tentativa de levar mais sangue para lá. Só que o crânio não expande, então essa dilatação aumenta a pressão lá dentro e causa dor. Entendi. E quem vive nesses lugares? Eles se adaptam, né? Se adaptam, e aí a gente entra nas adaptações crônicas, que são fascinantes. Com o tempo, o organismo promove mudanças muito mais eficientes. Que seriam? A principal delas, e isso é um ponto-chave, é o aumento considerável do número de glóbulos vermelhos, as hemácias. Ah, claro. O corpo pensa: se não consigo mais oxigênio por respiração, vou criar mais caminhões para transportar o pouco que eu consigo. Esse fenômeno é a polioglobulina das alturas. E existe uma versão crônica da doença? A doença de monge, certo? Sim, é um paradoxo. Ela afeta pessoas que vivem há muito tempo em altitude e, por algum motivo, perdem essa adaptação. O corpo produz glóbulos vermelhos de forma tão exagerada que o sangue fica espesso demais e a circulação é prejudicada. A solução vira o problema. Que loucura. Ok, para fixar, vamos colocar os dois cenários lado a lado. Eu começo, você me corrige. Mergulho versus altitude. Primeiro, pressão. Vamos lá. No mergulho, o problema é a hiperpressão. Na altitude, é a hipopressão. Perfeito. Aumento contra a diminuição. Gás-chave. No mergulho, o vilão é o nitrogênio em excesso. Na altitude, o problema é a falta de oxigênio. Exatamente. Um sobra, o outro falta. Doença típica. No mergulho, doença descompressiva. Na altitude, mal das montanhas. Certíssimo. E por último, mecanismo e solução. Mergulho. Formação de bolhas na subida, resolvido com descompressão lenta. Altitude. Hipóxia, resolvida com aclimatização gradual. Acertei? Resumo impecável. Pegou a essência de cada um. Ótimo. Como nossas fontes são para concurso, vamos para aquelas pegadinhas clássicas. Eu leio a frase errada e você me diz o porquê. Pode mandar. Primeira. A diminuição da pressão atmosférica, como na subida de uma montanha, produz o mal dos caixões. Errado. Essa é a troca clássica. Mal dos caixões é do mergulho, da passagem de alta para baixa pressão. A diminuição de pressão na montanha causa um mal das montanhas. Certo. Segunda,
O mal das montanhas é compensado cronicamente pela redução da quantidade de glóbulos vermelhos. O oposto seria uma péssima ideia. A adaptação crônica é o aumento dos glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio. Faz todo sentido. E a última, o aumento da pressão atmosférica é o que causa o mal das montanhas. Incorreto de novo. Misturaram tudo. Aumento de pressão é mergulho. Mal das montanhas vem da baixa pressão, da hipopressão. Perfeito. Para fechar com chave de ouro, vamos resumir tudo em 5 pontos rápidos. Ótima ideia, vamos lá. Primeiro, baropatias são lesões por variação de pressão. Pensa assim, altitude é baixa pressão hipobárica, mergulho é alta pressão hiperbárica. Segundo, Na altitude, a baixa pressão de oxigênio causa hipóxia, o mal das montanhas. A adaptação a longo prazo é produzir mais glóbulos vermelhos. certo. Terceiro, no mergulho, a alta pressão dissolve mais nitrogênio. A subida rápida forma bolhas, causando a doença descompressiva. Solução: subir devagar. Quarto ponto, Quarto ponto. barotrauma. Essa é a lesão mecânica, a falha em equalizar a pressão entre o ambiente e o corpo, tipo o ouvido. Pode acontecer subindo ou descendo. E por último, a diferença crucial. E quinto, a distinção vital. Doença descompressiva é química. Bolhas de N2 que estava dissolvido. Embolia gasosa arterial é mecânica. Ar de um pulmão rompido que entra direto no sangue. Excelente. Sinto que agora os conceitos estão muito mais organizados. Sabe que toda essa conversa me fez pensar numa coisa. No que exatamente? Como o turismo espacial se tornando uma realidade e a exploração dos oceanos indo cada vez mais fundo, esse conhecimento sobre como o corpo reage a pressões extremas deixa de ser algo de nicho, sabe? De mergulhadores e aviadores. Passa a ser uma questão de sobrevivência para a próxima fronteira da exploração humana. A gente acha que sabe muito, mas o que será que a gente ainda não descobriu sobre os limites da nossa fisiologia nesses novos ambientes? Essa é uma ótima pergunta para se pensar. A fisiologia em ambientes extremos é, sem dúvida, um campo que ainda reserva muitas surpresas. O manual de instruções do nosso corpo para esses lugares ainda está sendo escrito.